Neste vídeo, resolveremos mais um exemplo de aplicação das equações de balanço global de energia e massa, agora para analisar mais especificamente uma das etapas de uma instalação de lingotamento contínuo. Aqui tem mais uma vez uma vista esquemática de uma instalação desse tipo, de lingotamento contínuo de aço. Aqui a panela contendo aço líquido, o distribuidor, o molde, o veio, que é a peça de aço sendo solidificada. A região que vai ser de nosso interesse nesse exemplo está destacada aqui, exatamente a transferência do aço da panela através da válvula longa, que vai levar o aço até o interior do distribuidor. Então, no próxima figura, nós daremos um zoom nessa região para destacarmos a configuração do sistema que será analisado. No próximo slide, então, teremos uma visão esquemática, fora de escala, para ilustrarmos a configuração então do sistema que será analisado. Mas o foco será essa transferência do aço da panela para o distribuidor. Então, aqui nós vemos a configuração de interesse para nós, aqui uma vista esquemática, ilustrando aqui a panela, o distribuidor. Vocês veem que aqui a transferência do aço se dá através dessa válvula longa, e nós temos também, foi incorporado aqui uma válvula gaveta que é utilizada para controlar a vazão do aço da panela para o interior do distribuidor. Essa configuração aqui ela representa melhor as instalações modernas de lingotamento. O exemplo que vimos no filme anterior ilustra uma configuração mais simples do que seria, por exemplo, utilizado no lingotamento convencional, onde temos o jato aberto do aço da panela, por exemplo, para as lingoteiras. Essa configuração hoje de lingotamento contínuo ela é muito mais comum aqui no Brasil. Mais de 90% de todo o aço fabricado é solidificado através do processo de lingotamento. Nesse exemplo, então, é solicitado que nós obtenhamos uma equação para vazão de aço em função da altura de aço na panela. Então, essa seria a primeira etapa. Posteriormente, nós teremos alguns dados que vão nos permitir, então, equacionar essa vazão para uma dada configuração que vai ser apresentada. Lembro, mais uma vez, que a equação de balanço de energia aqui é a equação a ser utilizada, porque nós temos um caso em que nós vamos converter a energia potencial do aço em função da altura que ele se encontra em energia cinética associada ao movimento dele. Então, em toda a configuração onde isso ocorre, a equação de balanço global de energia é certamente útil. Mais uma vez, nós vamos considerar o aço como sendo isotérmico. Na realidade, ele sofre uma pequena queda de temperatura que não afeta significativamente as suas propriedades físicas. Então, nós consideraremos o aço como um fluido isotérmico, logicamente ele é incompressível, e utilizaremos a versão da equação de balanço de energia para esse tipo de fluido. Como nós já vimos no vídeo anterior, o primeiro ponto relevante nessa análise utilizando o balanço de energia é selecionarmos pontos de referência ou planos de referência para estabelecermos o balanço. Mais uma vez, um critério interessante é selecionarmos esses pontos de tal forma que nós possamos avaliar de maneira simples as pressões. Eu lembro que em situações onde o aço está deslocando, nós não podemos mais garantir que num ponto qualquer a pressão vai ser a pressão atmosférica mais o peso da coluna, uma vez que o movimento interfere nessa relação nos valores de pressão. Então, é conveniente selecionarmos os pontos em regiões que estão abertas para a atmosfera, pois aí saberemos que as pressões são equivalentes à pressão atmosférica. Nesse caso, então, é conveniente colocarmos o ponto 1 aqui na superfície do aço no interior da panela e o ponto 2 na superfície do aço no distribuidor. Nesse exemplo, nós não consideraremos o pequeno efeito das camadas de escória que temos na superfície do aço na panela e de uma camada também de isolante que é utilizado no topo do distribuidor. Então, os pontos 1 e 2 são exatamente nesses planos onde o aço está aberto para a atmosfera, tanto na panela quanto no distribuidor. Poderemos então garantir que nesses dois planos os valores de pressão são equivalentes à pressão atmosférica. Então, a partir dessas considerações, nós conseguiremos determinar essa equação e, posteriormente,
nós utilizaremos os dados que virão a seguir para determinarmos numericamente o valor dessa vazão para uma dada condição. Os dados que serão utilizados para a aplicação da equação que nós deduziremos é a altura de aço na panela 3 metros, o comprimento total da válvula longa 1 metro, penetração da válvula longa no interior do distribuidor 0,15 metros, rugosidade do refratário 2 vezes 10 a menos 4 metros, diâmetro da válvula longa 7,6 vezes 10 a menos 2 metros. Nós vamos considerar a válvula gaveta com abertura equivalente a 50%, densidade do aço líquido 7.000 kg por metro cúbico e sua viscosidade 6,5 centipoase. Então, nós vamos deduzir primeiramente a equação e depois aplicar esses valores para a determinação da vazão. Então, aqui temos a equação de balanço de energia para um fluido isotérmico incompressível. Para os pontos 1 e 2 que são destacados aqui mais uma vez, nós temos que V2 e V1 eles são pequenos e próximos, porque a área da panela e a área do distribuidor são relativamente parecidas, e essas duas velocidades elas são muito menores que a velocidade no duto, uma vez que essa área aqui é muito menor do que a área da superfície do aço no distribuidor e na panela. Eu lembro mais uma vez que essa figura aqui não está em escala, então esse diâmetro aqui, na realidade, ele é muito menor do que possa aparecer aqui no desenho. Então, a área da panela e do distribuidor sendo próximas e muito maiores que a da válvula longa, nos permite fazer essa consideração a partir do balanço global de massa. Diferença de altura entre os planos 1 e 2 que foram selecionados pode ser expresso por essa equação. Então, H é a altura de aço na panela, L é o comprimento total da válvula longa e o P corresponde a essa penetração da válvula longa no interior do distribuidor. Como que interessa para nós a diferença de altura entre os planos 1 e 2, né? Z2 menos Z1 vai ser um valor negativo, porque o plano 2 está abaixo de 1, e dado por essa relação, menos H mais L menos P. Os valores de pressão são iguais à pressão atmosférica. Esse foi um dos critérios que nós usamos para a seleção desses dois planos. E como não há nenhum equipamento realizando ou recebendo trabalho do fluido, M asterisco é igual a 0. Próximo passo é determinar as perdas devido à fricção. Uma maneira bastante cômoda de identificar e posteriormente avaliar essas perdas, principalmente na identificação, é percorrer o trajeto do fluido entre os planos 1 e 2 que foram escolhidos como referência para estabelecimento do balanço de energia. Então, fazendo esse percurso, nós vamos identificar seções retas no interior da panela do distribuidor, contração na entrada da válvula longa, seção reta da válvula longa, o efeito da válvula gaveta e a expansão que teremos na saída da válvula longa para o interior do distribuidor. É conveniente lembrar que o plano 2 no distribuidor ele está na superfície do aço no seu interior, então há uma expansão quando o aço sai da válvula longa e vai para a superfície do distribuidor. Uma análise preliminar vai nos permitir identificar desses termos que estão listados aqui, quais os que realmente são relevantes para nós concentrarmos a nossa atenção em sua avaliação. Então, examinando que as áreas da panela do distribuidor são muito grandes, nós podemos lembrar que então os valores de V1 e V2 vão ser muito pequenos e, consequentemente, essas perdas em seções retas na panela do distribuidor vão ser muito pequenas. Logicamente, só faz sentido desprezar alguns termos se há parcelas que são mais relevantes e às quais esses termos vão ser somados. Esse é exatamente o caso, porque as perdas devido à fricção no interior da válvula, na contração, na expansão e na válvula gaveta, dependem da velocidade no duto, que, como vimos anteriormente, é muito maior do que as velocidades nos planos 1 e 2.
Então, com essa consideração, nós vamos desprezar essas duas perdas, concentrar nos termos que estão associados às perdas relativas à válvula longa. O primeiro deles é na contração, na saída da panela e entrada na válvula longa, calculada por essa relação já apresentada anteriormente, meio do fator de perda por fricção na contração, velocidade no duto na válvula longa elevado ao quadrado, seção reta na válvula longa, essa expressão nós deduzimos anteriormente, 2 vezes o fator de fricção na válvula longa, seu comprimento dividido pelo diâmetro, velocidade no duto ao quadrado mais uma vez, perda devido a uma conexão, no caso um registro, a válvula longa, 2 vezes o fator de fricção, comprimento equivalente relativo à válvula longa, nós utilizaremos o valor correspondente a 50% aberto ou fechado, velocidade, mais uma vez, no duto da válvula longa. E a perda por expansão, na saída da válvula longa e entrada no distribuidor, expressão já apresentada anteriormente, fica em função do fator de perda por fricção na expansão. Então, agrupando todos esses termos e substituindo na equação do balanço de energia, nós temos a variação de energia potencial e os termos devido à fricção. Notem que nós podemos isolar aqui o termo relativos às velocidades, e essas velocidades, dentre outros fatores, vai ficar em função da altura. Conhecendo e determinando o valor de velocidade, nós temos condição de determinar a vazão em função da altura, que foi a proposta inicial do exemplo. Isolando o termo da velocidade, nós chegamos nessa equação e, finalmente, a versão para a velocidade na válvula longa elevada ao quadrado, em função do termo da energia potencial e das parcelas devido ao atrito. Finalmente, nós obtemos uma expressão tirando a raiz quadrada dos dois lados para calcular a velocidade no duto e, conhecendo o valor da velocidade, nós podemos, então, multiplicando pela área da seção transversal da válvula longa, vezes a densidade do aço, determinarmos, então, o valor de vazão em função da altura instantânea de aço no interior da panela. A seguir, nós substituiremos dados aqui nessa expressão para quantificar o valor da vazão para uma dada condição operacional. Então, agora substituindo os dados, aqui perda devido à contração, eu vou assumir que a área da válvula longa, sendo muito menor do que a área da panela, esse alfa vai ser próximo de zero, fator de perda por contração, então 0,45. Na expansão, a mesma consideração, a área da válvula longa menor que a área da seção do distribuidor, sendo bem menor, vamos aproximar o alfa por zero, fator de perda por expansão calculado por essa relação vai dar unitário, comprimento da válvula longa dividido pelo seu diâmetro, equivalente a 13,16, e da tabela que apresentamos em vídeos anteriores, o comprimento equivalente pelo diâmetro relativo à válvula gaveta 50% aberta equivale a 190. Então, utilizando esses dados, nós podemos voltar na equação da velocidade para determinarmos o seu valor em função da altura de aço na panela. Substituindo dados, a gente obtém essa relação para a velocidade do aço na válvula submersa, em função dos parâmetros associados à energia potencial e os termos devido à fricção. Aqui é interessante observar que vai aparecer o fator de fricção, que deve ser calculado. Nós já sabemos, desde o capítulo anterior, que ele vai depender do regime de escoamento, vai depender do número de Reynolds e vai depender da rugosidade relativa, caso o escoamento seja turbulento. Então, para resolver essa equação, nós precisamos de determinar o fator de fricção. Mas nós já sabemos que, por sua vez, ele depende da velocidade também. Então, nós teremos que usar uma abordagem semelhante ao que foi utilizada no capítulo 7, porque temos duas incógnitas, mas temos apenas uma equação, que é essa equação do balanço de energia. Então, nós temos que incorporar uma segunda equação que relacione a velocidade com o fator de fricção, para que nós possamos, então, determinar essas duas grandezas. A hipótese que formulamos, então, é que o escoamento vai ser turbulento, e aí, utilizando a equação válida para regime turbulento, Reynolds maior que 5.000, para a estimativa do fator de fricção.
Isso aqui é o valor da rugosidade dividido pelo diâmetro do tubo, é a rugosidade relativa. E aqui a expressão para 6,9 sobre o número de Reynolds, onde aparece aqui o valor da velocidade do duto. Então, nós temos uma segunda equação, válida especificamente se o regime realmente for turbulento e se o número de Reynolds for 5.000. Nós só temos condições de fazer essa verificação após resolvermos o problema. Para determinarmos os valores de velocidade e de fator de fricção, então nós vamos resolver simultaneamente essas duas equações, que são equações não lineares, e para tal nós utilizaremos um método iterativo, semelhante mais uma vez ao que já utilizamos no capítulo 7. Então, basicamente, trabalharemos com essas duas equações, formularemos um chute inicial para uma dessas duas grandezas. Eu sempre recomendo um chute para o valor do fator de fricção, porque ele varia em faixas mais estreitas do que as possibilidades de velocidade. E aí, a partir desse chute inicial, o processo iterativo é desencadeado e vai nos permitir, então, determinarmos os valores de F e de velocidade do aço na válvula submersa. Aqui foi formulado um chute inicial de F igual a 7 vezes 10 a menos 3. Aí a sequência de utilização é basicamente empregando o valor de F que foi chutado. Nós vemos na equação do balanço de energia, que eu denominei aqui de equação B, substituímos o valor de F, calculamos a velocidade. E aí voltamos, ou vamos à equação A, que foi baseada na correlação para fator de fricção em função do Reynolds, e calculamos o F. Então, se o chute inicial do F for correto, a hora que nós fizermos essa operação, o F obtido vai ser exatamente igual ao do chute. Muito pouco provável que isso ocorra, como constataremos a seguir. Então, no próximo slide, nós trabalharemos alternadamente com essas duas equações, fazendo esse processo iterativo. Chute inicial na equação B, valor de V na equação A, e sucessivamente fazendo essa transição de um tipo de equação, de uma equação para outra, até constatarmos que os valores de V e de F deixam de variar. Seguindo esse procedimento, usando o chute inicial de F, na equação B, nós determinamos o valor de 3,25. Usando esse valor de velocidade na equação A, o F deu 6,44 vezes 10 a menos 3, uma variação de aproximadamente 10%, que justifica, então, fazermos mais iterações. Então, com esse valor de F, nós voltamos na equação B, novo valor de velocidade, 3,36, retornamos com ele na equação A para o fator de fricção, e vocês notem que agora, após essa equação, o fator de fricção já está repetindo com 5 casas decimais. Então, o valor de velocidade final, 3,36. Para constatarmos que esse valor está correto, nós temos que verificar se a hipótese que foi formulada se está sendo cumprida. Então, isso é calcular o número de Reynolds. Com os valores de velocidade, diâmetro da válvula submersa e as propriedades físicas do aço, ρ e viscosidade, o número de Reynolds deu 275.000, bem superior aos 5.000. Então, é regime turbulento, a equação que usamos para o cálculo de F é válida. E aí, finalmente, nós podemos determinar a vazão de massa. O resultado é em torno de 107 kg por segundo, correspondente a 384 toneladas por hora. Eu sugiro que vocês façam ou refaçam esse exemplo, considerando outras alturas de aço na panela e outras aberturas da válvula gaveta, para constatarem ou analisarem o efeito dessas variáveis sobre essa vazão de aço na saída da panela e na alimentação do distribuidor.